Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira as leituras falam para a gente que nós devemos celebrar com fé, amor e alegria, confiantes que Jesus está presente entre nós pelo Espírito Santo do seu amor. Então a primeira leitura está em Atos, capítulo 16, versículo 22 a 34. Atos, capítulo 16, versículo 22 a 34. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. E lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando com que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, na primeira leitura, os apóstolos, ao responderem ao carcereiro, pregam o caminho da salvação para toda a humanidade. O que fazer para ser salvo? Isso que ele pergunta, né? E aí os apóstolos respondem: crê no Senhor Jesus. O batizado vive conforme o Evangelho. Então, que nós realmente possamos também colocar em prática o que os apóstolos falaram para o carcereiro. Crer no Senhor Jesus e dar testemunho sempre do seu Evangelho. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 16, versículo 5 a 11. João, capítulo 16, versículo 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Então, no Evangelho, Jesus diz aos discípulos que sua partida não deve ser motivo de tristeza, como se fosse o fim e a derrota. Por sua partida, por sua elevação na cruz, Jesus, então glorificado, mandará o Espírito Santo em o defensor. O Espírito da verdade demonstrará em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento do mundo em relação à pessoa de Jesus. O Espírito explicitará qual é o pecado do mundo. Não acolheu na fé a revelação do Pai em Jesus, não acolhendo ele próprio. A respeito da justiça, o mundo não acreditou em que Jesus é a verdade e a vida, mas Deus lhe deu razão. Jesus é o Filho que o Pai ressuscitou dos mortos. Ele é o justo, cumpriu fielmente a vontade do Pai. O julgamento consiste na derrota do maligno. Então, pela morte de cruz, Jesus resgatou para si e para o Pai o mundo todo, criatura de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.